Você teria a coragem de conduzir um caminhão pesado numa estrada onde um único erro de cálculo, um simples desvio de alguns centímetros no volante, poderia lançar o seu veículo num abismo de 50 metros de profundidade? Este é o desfiladeiro de Querata, na Argélia, onde uma estrada com apenas 3 metros de largura, agarrada a um penhasco vertical, desafia a morte todos os dias. O que acontece quando a engenharia moderna decide construir uma autoestrada suspensa no ar, num lugar onde a natureza diz que é impossível? Bem-vindos ao poder da indústria. Para compreender a insanidade deste desafio, precisamos de olhar para o passado, para uma época em que o mundo se movia a um ritmo diferente. Poucas pessoas que passam por aqui hoje percebem que esta estrada existe desde o ano de 1865. Foi construída pelos franceses, numa era em que a engenharia servia carroças e cavalos, não os monstros de aço e carga que dominam o comércio moderno. Naquela altura, a população era escassa e as exigências comerciais eram mínimas, mas o tempo transformou este caminho modesto na artéria mais vital de todo o nordeste da Argélia. Imaginem a pressão. Cada carregamento de madeira, cada tonelada de produtos agrícolas e todos os materiais de construção necessários para o desenvolvimento industrial têm de passar por este gargalo para chegar ao porto de Béjaia. O que antes era uma rota tranquila tornou-se um pesadelo logístico. O congestionamento é constante e brutal, especialmente quando a chuva transforma a poeira em lama escorregadia ou quando o nevoeiro desce sobre o desfiladeiro, cegando os condutores. O momento de maior terror ocorre sempre que 2 caminhões pesados se encontram de frente nesta faixa estreita. É uma dança mecânica perigosa, onde um veículo deve recuar milímetro a milímetro, com as rodas traseiras a beijar a borda do precipício. Um erro aqui não significa apenas um arranhão na pintura, significa um desastre fatal. Não é por acaso que os habitantes locais batizaram este lugar de Estrada da Morte. A economia de uma região inteira, ligando a província de Béjaia a Sétif, está refém deste caminho de 7 quilômetros que serpenteia entre a vida e o abismo. A questão que pairava no ar era óbvia e urgente. Como pode uma infraestrutura do século XIX suportar o peso esmagador do século XXI? A resposta dos engenheiros não foi apenas reparar o asfalto, mas reescrever a geografia do local. Mas dizer que é preciso reconstruir é fácil. Enfrentar a realidade geológica de Querata é outra história completamente diferente. O terreno aqui é descrito pelos especialistas como um caminho para o inferno, e não é um exagero poético. De um lado da estrada, temos uma parede de rocha vertical que se ergue imponente, mas que está longe de ser sólida. Do outro lado, uma queda livre, fria e impiedosa, que varia entre 30 a 50 metros de altura. Não existe margem para erro, não existem bermas de segurança e durante décadas não existiam sequer guardas de proteção adequados. O verdadeiro inimigo aqui não é apenas a gravidade, mas a própria composição da montanha. A geologia desta área é um pesadelo complexo. Camadas de calcário duro, que exigem brocas de diamante para serem perfuradas, estão intercaladas com secções de rocha meteorizada e frágil, que se desfazem como areia. As fissuras na rocha não são estáticas, elas alargam-se silenciosamente com o tempo. Um pequeno gatilho, como a vibração de um motor diesel pesado, a chuva persistente ou a simples mudança de temperatura entre o dia e a noite pode ser suficiente para soltar rochas maciças. Os condutores vivem sob a ameaça constante de deslizamentos de terra e quedas de pedras, transformando cada viagem numa roleta russa. A estrada antiga, além de estreita, estava num estado de deterioração avançada e incapaz de suportar a pressão crescente do tráfego moderno. Quando o governo argelino decidiu intervir em 2014, o desafio não era apenas técnico, era uma guerra contra a própria natureza do local. Como é que se alarga uma estrada quando não há terra firme para construir? A resposta exigiu que os engenheiros olhassem para o problema não apenas em 2 dimensões, mas em 3, atacando a montanha por dentro e por fora. Antes de qualquer viga de aço ser levantada ou qualquer metro de asfalto ser derramado, uma batalha invisível teve de ser travada nas profundezas da rocha. Os levantamentos detalhados revelaram uma verdade aterradora. Muitos locais da estrada antiga eram completamente incapazes de suportar as novas cargas.
Se tentassem alargar a estrada usando métodos tradicionais, o peso adicional faria com que toda a encosta colapsasse. A solução foi transformar a própria montanha numa fundação artificial. Operários suspensos por cordas e plataformas precárias começaram o trabalho de perfuração de microestacas. Imaginem brocas industriais a chiar contra a pedra, perfurando profundamente no coração da montanha para criar pontos de ancoragem. Eles instalaram âncoras de solo, longos tendões de aço que cosem as camadas instáveis de rocha, garantindo que a face do penhasco não se solte. Novos muros de contenção de betão armado foram erguidos, não apenas para segurar a terra, mas para criar uma base sólida, onde antes só existia ar e incerteza. Este trabalho preparatório foi a chave para o sucesso de todo o projeto. Sem esta estabilização profunda, qualquer estrutura construída acima estaria condenada a falhar. Foi um trabalho cirúrgico realizado numa escala monumental, preparando o terreno para a fase mais visualmente impressionante e logisticamente impossível da obra. A fundação estava pronta, mas o problema do espaço permanecia, como trazer gigantes de aço para um caminho de cabras. Aqui entramos no coração do paradoxo industrial de Querata. Para alargar 13 secções críticas da estrada, os engenheiros precisavam de instalar vigas de aço colossais, algumas atingindo 60 metros de comprimento. Estamos a falar de peças de metal maciço, pesando 160 toneladas cada uma. Num estaleiro de obras normal, levantar tal peso seria uma tarefa para 2 guindastes gigantescos, cada um com capacidade para 400 toneladas. Mas Querata não é um estaleiro normal. É um corredor de 3 metros de largura. Era fisicamente impossível posicionar 2 desses guindastes lado a lado sem que um deles caísse no abismo. A logística de trazer estes materiais, o aço, o cimento, as próprias vigas, através de uma estrada congestionada e estreita, já era um pesadelo, mas a instalação parecia impossível. A solução encontrada foi um triunfo da engenhosidade sobre a força bruta. Em vez de levantar as vigas diretamente do solo, as equipas utilizaram um sistema de plataformas deslizantes. As vigas foram empurradas, deslizando para o vazio sobre suportes temporários, até atingirem a posição correta. Imaginem a tensão: 160 toneladas de aço suspensas sobre o nada, sendo manobradas com precisão milimétrica. O guindaste operava no limite, posicionado na borda exata do precipício, num equilíbrio precário, onde um erro de cálculo, um deslize de um cabo ou uma falha no solo poderia resultar numa catástrofe. Esta operação teve de ser repetida vezes sem conta, instalando vigas que permitiram que a estrada fosse, literalmente, projetada para fora da montanha, criando espaço onde ele não existia. Foi uma demonstração de força controlada, transformando o ar em terreno dirigível. Mas nem sempre foi possível construir sobre o vazio. Às vezes, a única saída era atravessar a própria barreira, onde os penhascos eram demasiado íngremes ou as curvas da estrada antiga eram demasiado cegas e perigosas. Os engenheiros optaram por uma abordagem mais agressiva: perfurar a rocha. Foram escavados 4 novos túneis, com um comprimento total de cerca de 450 metros. Estes túneis não são apenas buracos na montanha, são atalhos vitais que eliminam as curvas mais mortais, permitindo que os veículos passem através da massa de pedra, em vez de dançarem em sua borda. A escuridão fresca dos túneis oferece um alívio imediato da luz ofuscante e do perigo do desfiladeiro externo. Além dos túneis, a paisagem foi reescrita com a construção de 3 novas pontes, somando quase 400 metros de comprimento. Estas estruturas de betão e aço ligam abismos que antes obrigavam os condutores a desvios tortuosos, endireitando a linha da estrada e suavizando o fluxo do tráfego. Para proteger esta nova infraestrutura da fúria das águas, foram instalados 15 aquedutos em caixa e sistemas de drenagem avançados. Esta região é propensa a chuvas torrenciais que transformam ravinas secas em torrentes violentas, e a nova estrada foi desenhada para deixar a água passar por baixo, sem comprometer a estabilidade do asfalto. É uma fusão de túneis, pontes e viadutos que domou a geografia selvagem de Querata.
A construção da estrada foi apenas metade da batalha. Garantir que ela permanecesse segura exigiu a criação de um escudo contra a própria natureza. A ameaça de queda de rochas que aterrorizou gerações de viajantes foi combatida com tecnologia moderna. Encostas inteiras foram cobertas com redes de malha de aço de alta resistência, barreiras dinâmicas projetadas para absorver o impacto de pedras em queda e impedir que atinjam a faixa de rodagem. Onde o espaço permitia, o eixo da estrada foi deslocado para o interior, afastando os veículos da borda do precipício e escavando mais fundo na segurança da rocha-mãe. Muros de contenção robustos foram erguidos em ambos os lados, agindo como guardiões silenciosos. Agora, quando um condutor entra numa curva, ele não vê apenas o abismo. Ele vê barreiras de betão sólido e aço, uma garantia física de que um erro momentâneo não resultará numa queda fatal. A nova estrada oferece 2 faixas de rodagem adequadas, eliminando o terror dos encontros frontais com caminhões em espaços apertados. O que antes era um teste de coragem tornou-se uma viagem previsível. As medidas de proteção transformaram o caminho para o inferno numa autoestrada funcional, onde a segurança é a norma, não a exceção. Ao sobrevoar o desfiladeiro de Kerrata hoje, a transformação é visível e profunda. A fita de asfalto que corta as paredes de rocha maciça já não é uma cicatriz de perigo, mas um monumento à resiliência humana. Caminhões carregados fluem livremente entre as montanhas e a costa, sem paragens forçadas, sem o medo paralisante de cair no vazio. A economia de Béjaïa e Sétif respira de novo, desbloqueada pela eficiência deste novo corredor. Os turistas podem agora admirar a beleza majestosa das falésias sem temer pela sua vida a cada quilômetro. Esta estrada de 7 quilômetros é a prova viva de que, com a engenharia certa, até os obstáculos mais intransponíveis da natureza podem ser superados. Centenas de trabalhadores e engenheiros enfrentaram o vento, a altura e a rocha instável para construir algo que muitos diziam ser impossível. Eles não apenas alargaram uma estrada, eles construíram uma ponte para o futuro, garantindo que as famílias que vivem nestas montanhas possam finalmente viajar com a dignidade e a segurança que o resto do mundo toma como garantida. Kerrata deixou de ser a estrada da morte para se tornar a estrada da vida. O Dubai constrói ilhas artificiais, jogando areia no mar. O Kuwait fez exatamente o oposto. Trouxe o oceano inteiro para o meio de um deserto brutal. Eles escavaram 170 milhões de jardas cúbicas de areia, o suficiente para erguer 20 grandes pirâmides. Tudo isto num lugar onde o calor chega aos 50 graus Celsius. Mas o mais chocante não é o tamanho, é a tecnologia. A água flui por esta cidade sem uma única bomba elétrica. Como é possível domar o oceano usando apenas a gravidade? Para entender a loucura deste projeto, é preciso sentir o desespero geográfico de uma nação inteira. O Kuwait é um país rico, impulsionado pelo ouro negro, mas vive numa armadilha natural. Mais de 70% do seu território é um deserto estéril, uma vastidão de areia onde a vida é quase impossível. No verão, os ventos são tão quentes que parecem o sopro de um forno aberto, e as tempestades de areia cortam como lâminas. A população de 4 milhões de pessoas está espremida numa faixa costeira minúscula, com apenas 100 quilômetros de extensão. Imaginem um país inteiro a tentar respirar por uma janela pequena, enquanto o resto da casa está em chamas. A maior parte dessa costa preciosa já foi devorada por portos industriais, bases militares e refinarias de petróleo. Não havia mais espaço para crescer. A solução óbvia seria olhar para o mar, como fez o Dubai, com as suas famosas ilhas em forma de palmeira. Mas a natureza tinha outros planos para o Kuwait. O fundo do mar nesta região não é firme. É composto por uma lama macia e traiçoeira. Se os engenheiros tentassem construir ilhas artificiais ali, lançando milhões de toneladas de areia e rocha, a estrutura simplesmente afundaria no lodo, resultando num colapso catastrófico. O país estava encurralado. Atrás, um deserto que mata. À frente, um mar que não sustenta terra firme. Foi neste momento de impasse que surgiu uma ideia radical. Uma daquelas propostas que parecem impossíveis até serem desenhadas no papel. Se não podemos avançar para o mar deve avançar para nós.
A proposta era uma inversão total da lógica de construção. Em vez de criar terra na água, eles iriam escavar a terra para deixar a água entrar. O plano era criar canais profundos, lagoas e ilhas artificiais, quilômetros deserto adentro, duplicando efetivamente a linha costeira do país. Mas transformar esta visão em realidade exigiria a maior operação de movimento de terra que o Médio Oriente alguma vez viu. Quando as máquinas chegaram ao deserto do sul em 2004, a escala do desafio tornou-se assustadoramente clara. Não se tratava apenas de cavar buracos, tratava-se de mover uma quantidade de matéria que a mente humana mal consegue processar. Estamos a falar de escavar mais de 170 milhões de jardas cúbicas de areia e solo. Para colocar isto em perspectiva, é mais material do que foi movido durante toda a fase inicial da construção do Canal de Suez. Se empilhássemos toda esta areia, poderíamos construir 20 réplicas perfeitas da Grande Pirâmide de Gizé. Mas o verdadeiro inimigo nesta guerra não era o volume de terra, era o Sol. O Kuwait é o 5º país mais quente do mundo. No local da obra, as temperaturas subiam regularmente para marcas entre 47 e 50 graus Celsius. O calor era tão intenso, tão físico, que o trabalho se tornava letal. O metal das máquinas ficava tão quente que podia queimar a pele ao toque. Por questões de segurança humana e mecânica, toda a obra parava obrigatoriamente entre as 11 da manhã e as 4 da tarde durante os meses de verão. O deserto impunha um toque de recolher térmico. Para não perderem a guerra contra o relógio, os engenheiros transformaram a noite em dia. Assim que o sol se punha, o deserto, normalmente mergulhado numa escuridão total, explodia em luz. 13 mil projetores de alta potência eram ligados simultaneamente, iluminando o canteiro de obras com uma intensidade de estádio de futebol. Sob este brilho artificial, um exército de 3 mil trabalhadores, vindos de mais de 20 nações diferentes, operava em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era ensurdecedor. Uma frota de 29 bulldozers gigantes rasgava a crosta terrestre, 70 escavadoras mordiam o solo sem parar, e 113 caminhões pesados formavam filas intermináveis, transportando montanhas de terra. Era uma coreografia mecânica brutal, uma demonstração de força bruta contra um ambiente que não queria ser mudado. A quantidade de asfalto utilizada para pavimentar as novas estradas seria suficiente para cobrir 703 campos de futebol. Mas mesmo com toda esta força, o solo do deserto escondia uma armadilha mortal. Cavar é a parte fácil. O problema é construir uma cidade de arranha-céus e mansões sobre o que restou. O solo nativo daquela região não é rocha sólida. É uma mistura instável de areia fina, sal e lodo, com a consistência de uma esponja molhada. É um terreno traiçoeiro, propenso a colapsar sob peso ou a dissolver-se com a chuva. Se construíssem casas ali sem tratamento, as fundações rachariam e os edifícios afundariam na areia movediça. Para resolver isto, a engenharia teve de usar a violência. Eles não podiam ser gentis com a terra, tinham de a espancar até que ela ficasse dura. O método escolhido chama-se compactação dinâmica e é tão impressionante quanto parece. Imaginem um guindaste colossal a levantar um peso de aço maciço de 33 mil libras. Isso são 15 toneladas, o peso de 3 elefantes adultos. Este peso é erguido a uma altura de 40 pés, o equivalente a um prédio de 4 andares, e depois simplesmente largado em queda livre. Boom! O impacto no solo cria um mini terremoto. A força da colisão expulsa o ar e a água que estão presos entre os grãos de areia, forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e sólida. E eles não faziam isto apenas uma vez. O martelo gigante batia no mesmo ponto 15 vezes seguidas, criando crateras de compressão com 33 pés de profundidade. Visto do céu, o local da construção parecia a superfície da Lua, ou um waffle gigantesco, marcado por milhares de crateras geométricas onde o peso tinha caído. Foi um processo lento, metódico e barulhento, repetido milhão após milhão de vezes, até que todo o terreno esponjoso se tornasse uma base firme, capaz de suportar o peso de uma cidade moderna. Só depois deste castigo geológico é que as fundações puderam ser lançadas. Mas a maior inovação ainda estava por vir: a água.
O maior pesadelo de qualquer engenheiro ao trazer o mar para o deserto é a água estagnada. Num clima tão quente, se a água nos canais não se mover constantemente, ela evapora, a salinidade dispara e tudo se transforma num pântano verde, tóxico e mal cheiroso. A solução tradicional seria instalar bombas elétricas gigantescas, monstros mecânicos que consumiriam rios de dinheiro e eletricidade para empurrar a água. Mas o Kuwait queria algo mais inteligente. Eles queriam que a cidade respirasse sozinha. Eles contrataram especialistas para criar um modelo hidrodinâmico tridimensional, simulando cada gota de água, cada curva dos canais e cada movimento da maré. O objetivo era desenhar uma cidade onde a água circulasse naturalmente, sem ajuda de máquinas. E conseguiram. O sistema funciona inteiramente com base na pressão do mar e na gravidade, uma vitória da engenharia passiva. O segredo está nos portões de maré. Estas não são portas comuns. São estruturas de aço titânicas, pesando 22 mil libras, 10 toneladas cada uma. O mais incrível é que elas não têm motores. Elas abrem e fecham sozinhas. Quando a maré sobe no Golfo Pérsico, a pressão da água empurra os portões, abrindo-os e permitindo que o mar fresco entre nos canais. Quando a maré desce, os portões fecham-se ou direcionam a água para saídas específicas, garantindo que a água velha saia e a água nova entre. O volume de troca é alucinante. 7,1 milhões de galões de água do mar fluem através deste sistema a cada minuto. É como um coração gigante e invisível a bombear vida para dentro do deserto, usando apenas a força da lua e das marés. Sem eletricidade, sem ruído de motores, apenas o poder silencioso da física. A água nos canais artificiais acabou por ficar mais limpa e oxigenada do que no mar aberto. E quando se cria um ambiente perfeito, a natureza responde de formas que ninguém esperava. O que era para ser apenas um projeto imobiliário transformou-se, acidentalmente, na maior experiência ecológica do Médio Oriente. Antes das escavadoras chegarem, aquela área era um deserto salgado com pouca vida. A biodiversidade marinha na costa era limitada a cerca de 142 espécies. Mas assim que a água começou a fluir pelos novos canais, algo mágico aconteceu. A vida invadiu a cidade. Hoje, os biólogos contam mais de 1.000 espécies marinhas a viver dentro deste sistema artificial. Golfinhos selvagens foram avistados a nadar curiosos pelos canais, quilômetros deserto adentro, caçando peixes nas águas calmas. Tartarugas marinhas encontraram refúgio ali. As paredes de betão e os quebra-mares, feitos de 28 mil blocos hexagonais, começaram a ser colonizados por corais e ervas marinhas, transformando a infraestrutura cinzenta num recife vibrante e vivo. A cidade tornou-se um berçário gigante. Peixes jovens entram nos canais, crescem em segurança longe dos predadores do mar aberto e depois voltam para o oceano, reabastecendo os estoques de peixe de todo o Golfo. Para completar o cenário paradisíaco, a areia das praias não foi deixada ao acaso. A areia local era demasiado amarela e poeirenta. Por isso foi lavada 4 vezes em 8 plantas industriais diferentes para remover todas as impurezas. O resultado é uma areia branca, brilhante e pura, digna das Caraíbas, mas situada no coração do Médio Oriente. Plantaram-se milhares de árvores de mangue nas margens para ancorar o solo e trazer o verde para a paisagem árida. Parecia o paraíso na terra, mas todo o paraíso tem o seu preço, e aqui o preço é o silêncio. A escala financeira deste projeto é tão vasta quanto a sua engenharia. 5 bilhões de dólares investidos para criar uma área equivalente a Manhattan. Mas ao caminhar pelas ruas perfeitas da Cidade do Mar, nota-se algo estranho. Tudo é demasiado perfeito e demasiado vazio. As casas aqui não são para pessoas comuns. O preço de uma vivenda varia entre 700 mil e 1.600.000 dólares. Cada casa tem a sua praia privada, o seu cais privado e vista para a água azul turquesa. O centro da cidade é um centro comercial colossal que custou 820 milhões de dólares. Tem a sua própria marina, com capacidade para 900 iates. Aqui, a elite não vai às compras de carro, vai de iate. Mas a realidade é que a maioria destas mansões são apenas casas de férias.
Durante a semana, a cidade parece um cenário de filme abandonado. As ruas estão desertas, as janelas estão escuras. É uma cidade fantasma de luxo, que só ganha vida nos fins de semana. E há o contraste humano brutal. Enquanto iates de milhões de dólares flutuam nos canais, os milhares de trabalhadores que construíram este milagre vivem numa realidade muito diferente. Eles são migrantes que suportam o calor de 50 graus, vivendo em contentores temporários no deserto, lutando contra tempestades de areia para construir um sonho onde nunca poderão viver. A cidade consome recursos de forma voraz. Só o sistema de água potável exigiu 17 torres gigantes. É um monumento à desigualdade, tanto quanto é um monumento à engenharia. Tudo começou com 170 milhões de jardas cúbicas de areia sendo arrancadas da terra. Hoje, onde antes havia apenas calor e pó, existe uma Veneza moderna, onde o mar respira ao ritmo da lua, sem a ajuda de uma única máquina. O Kuwait provou que é possível reverter a natureza, trazendo o oceano para o deserto e criando vida onde ela não existia. A escala é inegável, a tecnologia é passiva e brilhante. Mas a pergunta que ecoa no silêncio destas ruas de luxo é pesada. Será este o modelo para salvar o nosso futuro climático? Ou é apenas a miragem mais cara da história? Um oásis de 5 bilhões de dólares construído para ficar vazio? 1,9 bilhões de galões de água do mar. Este é o volume colossal, equivalente a mais de 10 mil piscinas olímpicas, que a humanidade decidiu, pela primeira vez na história, despejar diretamente na garganta de um vulcão ativo. Soa como a receita perfeita para um desastre. Mas em 1973, quando um rio de lava ameaçou apagar a economia de uma nação inteira, os engenheiros declararam uma guerra total contra a geologia. Esta é a história da maior batalha industrial, já travada entre o oceano e o fogo. Quem venceu? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para compreender a verdadeira dimensão desta aposta suicida, precisamos primeiro sentir o terreno onde ela aconteceu. Estamos na Islândia, uma terra onde a beleza do gelo esconde uma violência geológica brutal, logo abaixo da superfície. Imagine um território que abriga até 130 vulcões, onde 30 deles ainda estão respirando, esperando o momento certo para despertar. Se o resto do mundo teme furacões ou terremotos, o pesadelo do islandês é o gigante de fogo que dorme no quintal de casa. O nosso foco é Heimaey, uma pequena ilha a cerca de 7 quilômetros da costa sul. Com apenas 13 quilômetros quadrados, ela parecia um refúgio seguro. Ao lado da cidade, erguia-se o vulcão Eldfell. Durante 6.000 anos, ele permaneceu em silêncio absoluto. As gerações nasceram e morreram acreditando que a montanha estava morta. Mas no mundo da geologia, o silêncio é apenas uma pausa. A noite fatídica chegou em 21 de janeiro de 1973. Pequenos tremores começaram a sacudir as janelas, mas os moradores, endurecidos pela vida no Ártico, não entraram em pânico. Então, a 1h55 da manhã de 23 de janeiro, a realidade se partiu ao meio. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu noturno. O solo não apenas tremeu, ele se abriu como um zíper. Uma fissura de 1,5 km apareceu a apenas 200 metros das casas onde famílias dormiam. Não houve aviso. Chamas dispararam ferozmente para o alto, criando 40 fontes de lava simultâneas que iluminaram a noite com um brilho infernal. Em apenas 48 horas, um cone de cinzas de mais de 100 metros de altura se formou do nada. A lava fluía a uma velocidade aterrorizante de 100 metros cúbicos por segundo. Era uma inundação de fogo líquido. O destino, no entanto, jogou um dado a favor da humanidade. Ventos do oeste sopraram os gases tóxicos para longe da cidade, e uma tempestade no dia anterior manteve toda a frota de pesca no porto. Em menos de 6 horas, 5.000 residentes foram evacuados naqueles barcos, deixando para trás suas vidas e suas casas. Apenas algumas centenas de voluntários ficaram. A cidade estava vazia, mas a guerra contra a Terra estava apenas começando. Com a evacuação concluída, a ilha de Heimaey ficou à mercê da física destrutiva. As primeiras casas próximas à fissura não tiveram chance, foram esmagadas e incineradas pela lava e cinzas quentes em questão de minutos. A cinza caía do céu como uma neve negra e pesada.
acumulando-se até 5 metros de altura em alguns pontos, sepultando telhados e ruas inteiras. Mais de 400 casas foram obliteradas. Mas o vulcão tinha armas mais terríveis do que apenas o fluxo lento. Ele lançava bombas de lava. Rochas incandescentes pesando toneladas eram disparadas para o céu e caíam sobre a cidade como artilharia de guerra, incendiando tudo o que tocavam. O fluxo principal de lava era um monstro de 40 metros de profundidade média, atingindo 100 metros em alguns pontos. Essa parede de rocha derretida avançava com uma força imparável, esmagando tanques de armazenamento de concreto e derrubando a usina de energia da ilha, cortando a luz e a água. Heimaey estava paralisada. Os 250 voluntários que ficaram para trás, pescadores, bombeiros, operários, tentavam limpar os telhados e salvar móveis. Mas logo perceberam que varrer cinzas era inútil se a ilha deixasse de existir economicamente. O alvo da lava não era apenas as casas, era o porto. O porto de Heimaey não é apenas um cais. É o motor econômico que gera 3% de todo o produto interno bruto da Islândia. É o lar da frota pesqueira nacional. Se a lava bloqueasse a entrada do porto, a indústria pesqueira colapsaria e a ilha se tornaria uma rocha morta, sem motivo para ninguém retornar. O desespero exige medidas extremas. Foi nesse momento que oficiais e cientistas propuseram um plano que soava como delírio: usar o oceano para apagar o vulcão. A ideia era bombear água do mar diretamente na lava para resfriá-la e criar uma barreira. Tentativas anteriores no Havaí e na Itália falharam ou foram inconclusivas, mas a Islândia não tinha escolha. Eles decidiram realizar o maior experimento de engenharia natural da história. A ciência por trás dessa loucura era baseada em termodinâmica pura e brutal. O objetivo não era apagar o vulcão, mas roubar sua energia. Quando um jato massivo de água do mar atinge a lava a mais de 1000 graus Celsius, ocorre uma transferência de calor violenta. A água ferve instantaneamente, expandindo-se e transformando-se em vapor. Esse processo suga uma quantidade colossal de calor da rocha fundida. Ao perder calor, a lava muda de estado, de líquido viscoso para sólido imóvel. A crosta externa endurece rapidamente, criando rocha sólida. O segredo genial era que, enquanto a superfície endurecia, o interior ainda tentava fluir. Isso fazia com que a lava encontrasse resistência nela mesma, criando barragens internas. A própria lava resfriada tornava-se o muro que impedia o avanço do restante do fluxo. Havia também um efeito visual surreal. Como a água vinha do mar, a evaporação deixava para trás toneladas de sal. Manchas brancas gigantescas começaram a aparecer na superfície negra e fumegante, cobrindo a paisagem infernal como se fosse neve. Estima-se que 220 mil toneladas de sal foram depositadas sobre a rocha quente. Mas a execução era um pesadelo. O vapor subia em colunas de centenas de metros, criando uma neblina escaldante que reduzia a visibilidade a zero. Trabalhar ali era caminhar dentro de uma sauna tóxica. As temperaturas perto da frente de lava chegavam a 1200 graus Celsius, calor suficiente para derreter o aço dos equipamentos se não houvesse cuidado. Era homem contra a temperatura e a única arma era a água. A operação começou com o navio dragador Sunday, que chegou como a primeira linha de defesa, pulverizando cascatas de água do mar diretamente do porto sobre o fluxo. O Sunday conseguiu desacelerar o avanço em uma área crítica, mas a massa de lava era titânica demais para um único navio. A lava continuava a avançar, engolindo 1/5 da cidade até o final de março. Era preciso mais potência. Foi então que a cavalaria industrial chegou. Uma frota aérea e naval trouxe 32 bombas de água gigantescas diretamente dos Estados Unidos. Eram máquinas monstruosas projetadas para fins industriais pesados. Cada uma dessas bombas podia mover 1000 litros de água por segundo. Imagine o poder disso. Juntas, elas podiam drenar uma piscina olímpica em questão de minutos. Quando esses monstros mecânicos foram ligados em uníssono, o som era ensurdecedor, competindo com o rugido do próprio vulcão. A estratégia mudou de uma defesa desesperada para um ataque coordenado. Quilômetros de tubulações foram estendidos.
O volume de água bombeada atingiu picos de insanidade, criando um rio artificial que fluía contra o Rio de Fogo. A lava começou a encontrar uma resistência que a natureza jamais previu. A frente de avanço começou a diminuir a velocidade. O exército de água estava funcionando, mas, para vencer, eles precisavam levar a batalha para o terreno do inimigo. Se bombear água da costa era perigoso, o que veio a seguir foi suicida. Para parar o fluxo principal, os engenheiros precisavam colocar as tubulações não na frente da lava, mas em cima dela. Tratores e escavadeiras, operados por homens com nervos de aço, dirigiram diretamente sobre a crosta de lava em movimento. Parece uma cena de filme de ação, mas era realidade. A camada de cinzas vulcânicas na superfície atuava como um isolante térmico, permitindo que as máquinas pesadas não derretessem seus pneus e esteiras, desde que não parassem por muito tempo. Pela primeira vez, a humanidade construía estradas sobre um rio de fogo ativo. Os trabalhadores, muitas vezes operando cegos pelo vapor, arrastavam tubos manualmente em seções íngremes. E aqui está um detalhe fascinante da engenharia improvisada. Eles não usaram apenas tubos de aço, eles usaram tubos de plástico. Como o plástico não derreteu em cima da lava, a resposta é o fluxo. A água gelada do mar corria tão rápido dentro dos tubos que resfriava o plástico de dentro para fora, impedindo que ele colapsasse com o calor externo. Essas artérias artificiais se estendiam por 200 até 600 metros para dentro do inferno vulcânico. Tubos se rompiam constantemente com o movimento da Terra, e as equipes tinham que correr para substituí-los. Durante 15 dias ininterruptos, 132 milhões de galões foram despejados nessa ofensiva final. A barreira fria cresceu. A lava bateu no muro criado por ela mesma e parou. Em 10 de julho de 1973, as bombas foram desligadas. O silêncio voltou a Heimaey. O vulcão havia parado. Quando olhamos para os números finais, a escala do que foi feito é difícil de processar. 1,9 bilhões de galões de água do mar foram usados. 10 mil piscinas olímpicas jogadas contra a Terra. O vulcão expeliu cerca de 250 milhões de metros cúbicos de material. Para visualizar isso, a quantidade de lava e cinzas seria suficiente para cobrir toda a ilha de Manhattan com uma camada de fundações de dezenas de metros de altura. E quanto custou essa guerra? A operação inteira custou cerca de $1,5 milhão na época, o que seria algo em torno de $8 milhões em valores ajustados. Pode parecer caro gastar milhões jogando água em pedras, mas a matemática da sobrevivência é clara. Se não tivessem feito isso, a lava teria fechado o porto. A Islândia teria perdido 3% do seu PIB permanentemente. Gastar 8 milhões para salvar uma indústria nacional inteira foi, sem dúvida, o investimento mais lucrativo da história do país. Em comparação, em outras erupções onde nada foi feito, as ilhas foram abandonadas ou destruídas. Em Heimaey, a humanidade lutou contra a extinção econômica e venceu. Hoje, se você visitar Heimaey, não verá uma terra devastada. A cidade não apenas sobreviveu, ela cresceu. A nova lava resfriada aumentou a área da ilha em cerca de 20%. E a ironia suprema, a nova rocha formou um quebra-mar natural, ainda melhor do que o anterior, protegendo o porto das tempestades do Atlântico. Onde antes havia destruição, agora há turismo. Pessoas de todo o mundo viajam para caminhar sobre as rochas negras, manchadas de sal branco, testemunhas silenciosas da batalha. A humanidade aprendeu uma lição valiosa aqui. Não podemos vencer a natureza com força bruta. Nossos muros de concreto são papel para um vulcão. Mas se tivermos a audácia de usar a própria energia da natureza, a água do oceano, contra a fúria da terra, podemos transformar um desastre líquido em um alicerce sólido para o futuro. Em Heimaey, nós não apenas sobrevivemos ao fogo, nós o domamos. $27 bilhões. Esse é o custo astronômico combinado de duas das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço que rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada para conter fluxos humanos.
Do outro, um escudo de concreto titânico que mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido para parar o próprio oceano. Como é possível cravar postes de aço de 9 metros de altura em areia movediça e rocha sólida? E como se pode concretar uma barreira de 15 metros de altura, enquanto o Pacífico lança ondas com força devastadora? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas mega-estruturas, desde as trincheiras de granito do Arizona até os tetrápodes de Fukushima. Vamos descobrir como a engenharia tenta domar o caos com a força bruta do metal e da pedra. A construção dessas fronteiras artificiais começa muito antes de qualquer pilar tocar o céu. Nos Estados Unidos, o desafio inicial não é político, mas geológico. A linha da fronteira se estende por quase 3.200 quilômetros, atravessando um terreno que muda radicalmente a cada milha. Em algumas áreas, os engenheiros enfrentam desertos de areia macia, que ameaçam engolir equipamentos pesados. Em outras, como no Arizona e na Califórnia, o solo é uma armadura natural de granito e rocha sedimentar, dura como concreto. Antes de qualquer escavação, equipes de topografia precisam perfurar amostras de solo e calcular a elevação exata, pois a estabilidade de toda a estrutura depende do que está escondido sob a superfície. A primeira grande batalha física é a escavação da fundação. Para manter postes de aço de 9 metros de altura, firmes contra ventos que podem derrubar árvores, as equipes precisam abrir uma trincheira contínua. Não é um simples buraco, é uma vala precisa, com cerca de 60 a 80 centímetros de largura e, incrivelmente, de 1,80 m a 3 metros de profundidade. Imagine estar no fundo dessa trincheira. Você estaria olhando para paredes de terra que são quase o dobro da altura de um ser humano médio. Em solo macio, escavadeiras convencionais resolvem o problema, mas grande parte da fronteira é feita daquela rocha impenetrável que mencionamos. Aqui, a escavadeira comum se torna inútil. As equipes precisam trazer a artilharia pesada, rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a escavadeiras de grande porte. Essas máquinas funcionam como martelos pneumáticos do tamanho de um carro, golpeando a rocha sem parar para fraturar a crosta terrestre e remover grandes pedaços de pedra. O som é ensurdecedor e o progresso é medido em polegadas. Mas para acelerar esse processo brutal e garantir a precisão necessária, entra em cena o trencher. Esta é uma máquina que parece ter saído de um filme de ficção científica. Equipada com motores a diesel que variam de 250 a 400 cavalos de potência, o trencher possui uma serra de corrente colossal capaz de cortar o solo duro como se fosse manteiga. Enquanto as escavadeiras fazem o trabalho bruto inicial, o trencher avança, cortando paredes perfeitamente retas e aprofundando a vala até o nível exato exigido pelos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele tritura qualquer rocha restante, deixando o fundo da trincheira plano e limpo, enquanto um sistema de esteira cospe os detritos para fora. Graças a essa besta mecânica, o que levaria semanas é feito em dias, processando centenas de metros de trincheira continuamente. Com a ferida na terra aberta e nivelada, é hora de fortificá-la. Uma gaiola de aço feita de barras verticais e laços horizontais é inserida na vala, correndo como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Imediatamente após, uma camada de concreto reforçado, com espessura entre 10 e 20 centímetros, é derramada sobre essa estrutura. Isso cria uma base plana, estável e incrivelmente forte, pronta para receber o peso colossal dos painéis de aço sem afundar ou inclinar. Quando o concreto cura e se funde com a gaiola de aço, ele forma um bloco de fundação contínuo que resiste a forças de torção massivas, garantindo que a parede não ceda sob a pressão dos ventos do deserto. Com a fundação pronta, o local se transforma em uma linha de montagem industrial a céu aberto. É hora de erguer os componentes mais visíveis do projeto, os bollards. Estes não são simples postes, são tubos de aço ocos, quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e quase 9 metros de altura. O design oco é uma escolha estratégica de engenharia. Reduz o peso para o transporte, permitindo que caminhões levem mais unidades, mas esconde um segredo estrutural que veremos em breve.
Cada um desses postes pode pesar entre 250 e 400 quilos. Eles chegam empilhados em caminhões de carga pesada, amarrados com cintas de aço para evitar que se tornem projéteis mortais durante a viagem. No canteiro de obras, a força bruta dá lugar à precisão. Guindastes móveis levantam feixes desses postes e os depositam em áreas de armazenamento. Logo ao lado, em uma área de fabricação temporária, soldadores usam máquinas de alta potência para fundir os postes em painéis modulares. Geralmente, cada painel é composto por 4 a 6 postes, dependendo da largura necessária. Soldar esses gigantes no chão, em vez de tentar alinhar poste por poste na trincheira, acelera drasticamente a instalação. Mas levantar um painel de aço de 9 metros de altura e 9 metros de largura no meio do deserto é uma operação de alto risco. O guindaste levanta o painel, que agora age como uma vela gigante. Uma rajada de vento forte aqui pode fazer a estrutura de toneladas oscilar perigosamente. Por isso, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia, lutando contra o vento para posicionar o painel exatamente sobre a trincheira. Assim que o painel é baixado, a precisão se torna a prioridade absoluta. Engenheiros usam níveis a laser e ferramentas de tensão para garantir que cada painel esteja perfeitamente vertical. Um erro de inclinação de apenas alguns graus pode comprometer a integridade de quilômetros de muro, criando lacunas ou pontos fracos. Uma vez alinhado, o painel é temporariamente soldado a âncoras na base para mantê-lo imóvel enquanto aguarda o concreto. E então acontece a transformação final. Caminhões betoneira despejam concreto fresco diretamente na base, preenchendo o vazio entre o aço e a terra. Mas em muitos casos, o concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos. À medida que endurece, ele transforma cada poste em um pilar composto de metal e pedra artificial, aumentando exponencialmente sua resistência. Em áreas críticas, a base de concreto é estendida para fora por cerca de 1,5 metros, criando uma plataforma subterrânea larga. Isso não apenas distribui o peso, mas age como um escudo subterrâneo. Qualquer um que tente cavar um túnel sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado. Para finalizar, a superfície é limpa com jatos de água de alta pressão para remover resíduos de solda e óleo, garantindo que a pintura protetora e as camadas anti-ferrugem adiram perfeitamente. E no topo dessa estrutura imponente, em muitos trechos, militares instalam arame farpado com lâminas afiadas como navalhas, tornando a escalada uma tarefa quase impossível. Enquanto a América luta para controlar suas fronteiras terrestres, o Japão enfrenta um inimigo que não negocia: o poder aterrorizante dos tsunamis. Após a devastação de 2011, onde ondas negras varreram cidades inteiras, a nação investiu mais de 12 bilhões de dólares em um dos maiores projetos de defesa costeira da história. O objetivo? Construir quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku. Estas não são cercas, são barreiras de concreto maciço, que se elevam a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. Projetadas para comprar minutos preciosos para evacuação. O desafio aqui é construir na zona de impacto. A maior parte do litoral é composta por solo arenoso e fraco, que se torna instável quando saturado de água. Construir uma estrutura tão pesada sobre essa sopa geológica sem preparação seria desastroso. A muralha simplesmente afundaria ou deslizaria para o mar. Antes de derramar uma gota de concreto, as equipes precisaram limpar destroços do desastre anterior e construir estradas de acesso, pátios de materiais e estações de mistura, tudo enquanto lutavam contra as chuvas e as marés. A verdadeira magnitude deste projeto japonês está escondida onde os olhos não podem ver. Para garantir que essas muralhas não tombem sob o impacto de uma onda gigante, as fundações precisam ser titânicas. Em alguns trechos, as escavadeiras cavam poços de fundação que mergulham a incríveis 24 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a altura da própria muralha acima do solo. Estamos falando de construir um iceberg de concreto, onde a maior parte da massa e da força está submersa para garantir estabilidade absoluta. Para trabalhar tão perto da linha d'água, os engenheiros constroem ensecadeiras ou muros de contenção temporários para manter a água do mar fora das áreas de escavação, criando ilhas secas artificiais.
O solo arenoso é estabilizado com a injeção de camadas de pedra, britada e areia compactada, e muitas vezes reforçado com estacas de aço ou concreto profundo. Sobre essa base preparada, uma laje de fundação maciça e larga é derramada. Ela age como um pé gigante, criando uma base larga que impede a muralha de ser empurrada, não importa a fúria da água que a atinja. Com a base segura, gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto da muralha. Moldes gigantescos são colocados ao redor delas e o concreto é bombeado para dentro, seção por seção. Cada bloco com dezenas de metros de comprimento é curado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua que serpenteia pela costa. Mas uma parede vertical simples sofreria todo o impacto da onda de uma só vez, o que é perigoso. Por isso, os engenheiros japoneses desenham superfícies inclinadas e degraus que ajudam a dissipar a energia da água. A defesa não para na parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e dolosse, são empilhados na base. Esses blocos de formato geométrico complexo funcionam como um quebra-mar, forçando a água turbulenta a fluir ao redor deles e perder sua força destrutiva antes mesmo de tocar a estrutura principal. Além disso, a superfície externa da muralha é frequentemente revestida com uma camada de armadura, painéis de concreto pré-moldado, interligados que são levantados por guindastes e encaixados como um quebra-cabeça gigante. Essa pele extra protege o núcleo da muralha contra a erosão constante e o impacto de detritos trazidos pelas tempestades. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem garantem que a água da chuva não se acumule e desestabilize a estrutura por trás. 27 bilhões de dólares em projetos, milhões de toneladas de concreto e aço, centenas de quilômetros de barreiras. Ao observarmos essas duas megaestruturas lado a lado, vemos um contraste fascinante de materiais e propósitos. O aço americano busca a altura e a transparência para controlar fronteiras humanas no deserto. O concreto japonês busca a massa e a profundidade para resistir à força bruta da natureza no oceano. Ambos os projetos são monumentos à determinação humana, provas de que, com recursos suficientes e engenharia avançada, somos capazes de traçar uma linha na areia ou no mar e tentar proteger o que construímos. Seja contra cartéis ou contra tsunamis, essas paredes representam a busca eterna da humanidade por segurança em um mundo de caos. Mas, como a história nos ensina, a batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do mundo nunca termina realmente, ela apenas muda de escala. Imagine que um quarto de todo o território de uma das maiores nações da Terra se transformou em pó. Para impedir este apocalipse, a China está a construir uma muralha viva com o dobro do tamanho da Califórnia. Mas existe aqui um paradoxo brutal. Enquanto uma mão planta bilhões de árvores para deter a areia, a outra destrói o maior lago do país para extraí-la. Bem-vindos à maior guerra ecológica e industrial da história. Para compreender a verdadeira dimensão deste combate, precisamos primeiro olhar para o abismo. O nosso planeta já viu cerca de 40% de toda a sua superfície terrestre transformar-se em deserto. É uma crise silenciosa que devora o mundo. E desde a década de 1980, a China tornou-se o epicentro absoluto deste desastre. Enquanto o sul do país permanece verde e úmido, o norte enfrenta uma seca tão violenta que o próprio ar parece sufocar quem respira. A pouca água que resta nestas regiões áridas é impiedosamente sugada por complexos industriais massivos, fazendas gigantescas e cidades em explosão demográfica. A humanidade perfura poços cada vez mais profundos e ergue represas colossais, mas a natureza responde com um silêncio aterrador. Os rios começaram a desaparecer do mapa. O Rio Amarelo, que durante milênios foi o orgulho e a artéria vital da civilização chinesa, chegou ao ponto crítico de secar completamente por 6 meses inteiros, em um único ano. Ao mesmo tempo, as florestas evaporaram. Em 1949, a cobertura florestal da nação tinha caído para uns aterrorizantes 8%. O sobrepastoreio e o corte descontrolado de madeira deixaram a terra nua, erodida e sem nutrientes, e incapaz de sustentar qualquer forma de vida.
As consequências foram imediatas e devastadoras. O deserto de Gobi, como uma besta faminta, começou a expandir-se, engolindo cerca de 3.800 milhas quadradas de terra fértil a cada ano. Esta máquina natural de caos cresceu até atingir o tamanho do estado do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos da Terra. As tempestades de areia geradas aqui são tão titânicas que viajam milhares de quilômetros, escurecendo os céus de Pequim e chegando a sufocar cidades no Japão e na Coreia do Sul. Diante da aniquilação total da terra arável, a resposta da engenharia não foi recuar. Foi lançar o maior projeto de bioengenharia que a humanidade já ousou tentar. Em 1978, nasceu a Grande Muralha Verde. O objetivo era simples, mas tecnicamente insano: transformar a Terra morta em um escudo vivo. O apelido Grande Muralha de Árvores não é um exagero. É uma descrição literal de uma barreira destinada a travar o vento e a areia. Mas como se planta uma floresta no inferno? As temperaturas nestas regiões são extremas, oscilando de 40 graus negativos num inverno capaz de congelar aço, a mais de 37 graus positivos num verão escaldante. Ventos uivantes podem enterrar mudas jovens sob dunas de areia em uma única noite. Engenheiros e botânicos tiveram de reinventar a própria agricultura. Eles desenvolveram sacos de irrigação por gotejamento enterrados profundamente no solo para manter a umidade vital por meses a fio. Criaram covas de plantio em forma de funil, desenhadas geometricamente para capturar o orvalho da manhã. Eles selecionaram espécies de superárvores resistentes à seca, como o salgueiro vermelho e o choupo do deserto. Estas não são plantas comuns, são sobreviventes biológicos com raízes que penetram de 60 a 90 pés no solo, buscando lençóis freáticos profundos que nenhuma outra planta alcançaria. Após mais de 4 décadas de uma luta brutal contra os elementos, o impossível aconteceu. Em 2009, as florestas artificiais já cobriam uma área de 193 mil milhas quadradas. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Um relatório de 2020 confirmou que este cinturão verde absorveu quantidades massivas de dióxido de carbono e resfriou a região. O avanço do deserto não só parou, como reverteu. Em 2022, o deserto encolheu mais de 770 milhas quadradas. Por trás destes números frios, existe o suor quente de milhões de pessoas. Heróis anônimos como a senhora Yin Yusen, que passou 40 anos plantando mais de 74 mil acres de árvores, protegendo cada muda contra a fúria do vento. O que antes era uma máquina de tempestades, tornou-se um símbolo de renascimento. Mas domar a areia com árvores foi apenas o primeiro ato. O desafio seguinte foi atravessar o coração do Mar da Morte, o deserto de Taklamakan. Aqui, 85% da superfície é composta por dunas móveis que engolem tudo o que permanece estático. No entanto, para aceder às vastas reservas de petróleo e gás de Xinjiang, a China precisava de uma artéria vital. Em 1993, começou a construção da rodovia do deserto de Tarim. Manter uma estrada aberta num lugar onde o vento move dunas inteiras em horas exigiu uma logística de guerra. A solução foi criar um corredor blindado, fileiras de árvores bloqueadoras de areia ao longo de toda a rota, sustentadas por sistemas de irrigação em larga escala. A cada 2,5 milhas, existem estações de manutenção operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma batalha constante contra a natureza. O mais impressionante é a sustentabilidade desta cicatriz de asfalto. Esta é a primeira rodovia carbono zero do país. 109 poços de irrigação e 86 centrais de energia solar alimentam o sistema, economizando cerca de 1.000 toneladas de diesel anualmente. E a ambição não parou no asfalto. Eles construíram a ferrovia Rotan-Ruokyang, uma maravilha de aço de 439 milhas, onde 90% do trajeto cruza áreas sem estradas. Com 180 pontes e mais de 1.000 passagens inferiores, os trens deslizam sobre o deserto, protegidos por 9 centros de controle de areia e redes especiais que estabilizam as dunas. Milhares de trabalhadores lutam diariamente para limpar os trilhos. Por vezes terminam de manhã apenas para ver o vento cobrir tudo novamente à tarde.
Contudo, enquanto a China luta heroicamente contra o excesso de areia no norte, as suas megacidades enfrentam uma crise oposta e bizarra, uma fome voraz por areia. A urbanização desenfreada, que levou mais de 65% da população para as cidades até 2024, exige quase 3 bilhões de toneladas de areia todos os anos. Isso é areia suficiente para encher 1.200.000 piscinas olímpicas. E aqui reside a cruel ironia geológica. A areia do deserto, aquela que eles tentam desesperadamente conter com árvores, é inútil para a construção. Seus grãos polidos pelo vento durante milênios são demasiado redondos e lisos. Eles não travam uns nos outros, falhando em criar o concreto forte necessário para arranha-céus. A única solução viável é minerar a areia áspera do leito dos rios e lagos. O epicentro desta extração predatória é o Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Todos os dias, centenas de barcos de dragagem, verdadeiros monstros mecânicos capazes de sugar 11.000 toneladas de areia por dia cada um, revolvem o leito do lago. O impacto é catastrófico. Em menos de 2 décadas, o nível da água caiu mais de 25%. O ecossistema aquático entrou em colapso. A população de aves migratórias caiu 90% e os estoques de peixes foram reduzidos quase pela metade. Pior ainda, o Lago Poyang funcionava como uma válvula de escape natural para as cheias do rio Yangtze. Agora, com o fundo escavado, as inundações de verão correm diretamente rio abaixo, ameaçando milhões de lares. É como se drenassem o Lago Michigan e Chicago perdesse o seu escudo. Apesar deste custo ambiental oculto e aterrorizante, a engenharia chinesa encontrou uma maneira de transformar a desolação absoluta em potência pura. Os desertos, muitas vezes vistos como terras mortas, possuem um recurso infinito, a radiação solar. Na orla do Gobi, ergue-se uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Uma torre de energia solar térmica de 850 pés de altura, equivalente a um prédio de 60 andares. Esta agulha brilhante é cercada por 12.000 espelhos gigantes que seguem o movimento do Sol como girassóis mecânicos. Durante o dia, todos estes espelhos focam a luz num único ponto no topo da torre, gerando um calor tão intenso que derrete sal para criar vapor e girar turbinas massivas. O sistema é engenhoso porque o sal fundido armazena calor, permitindo gerar eletricidade mesmo após o pôr do sol. Esta única usina produz 390 milhões de quilowatts-hora por ano, o suficiente para abastecer quase 100.000 casas americanas. Já no deserto de Kubuki, a visão aérea revela algo ainda mais espetacular e artístico. 196.000 painéis solares, dispostos no formato de um cavalo a galope, cobrindo mais de 15 milhões de pés quadrados. Esta usina colossal já gerou mais de 2 bilhões e 300 milhões de quilowatts-hora de eletricidade verde. Isso significa poupar a queima de 760 mil toneladas de carvão e evitar emissões equivalentes a remover 400 mil carros a gasolina das estradas num único ano. Onde antes havia apenas o silêncio da morte, agora existe uma máquina de energia limpa visível do espaço. A guerra contra a areia está longe de terminar, mas as armas estão mudando. A meta para 2050 é criar um anel verde contínuo ao redor de todo o norte, expandindo as florestas por 137 mil milhas quadradas. Isso é uma área do tamanho do Novo México e Arizona combinados. Mas o futuro não depende apenas de paz e força bruta. A inteligência artificial está a assumir o comando da natureza. Sistemas avançados de monitoramento florestal agora rastreiam a umidade do solo, a velocidade do vento e a saúde de cada planta em tempo real. A irrigação inteligente alimentada por aquela mesma energia solar do deserto entrega a quantidade exata de água automaticamente a cada setor, garantindo que as mudas sobrevivam mesmo nas secas mais longas. Imagine um exército de árvores cuidado por um cérebro digital. Além disso, as fileiras de choupos e salgueiros criaram um novo cinturão econômico. A colheita de plantas do deserto e ervas medicinais transformou a linha de frente ecológica numa fonte de renda vital para milhares de famílias locais. Começamos esta jornada com a imagem de uma tempestade de areia capaz de sufocar civilizações.
um inimigo implacável e antigo. Agora vemos como a humanidade transformou esse inimigo em recurso, com campos de espelhos que derretem sal, estradas de carbono zero que cortam dunas e florestas geridas por inteligência artificial. O paradoxo chinês ensina-nos uma lição brutal e magnífica. A linha entre a catástrofe ecológica e o triunfo da engenharia é tão fina quanto a camada de solo fértil que tentamos salvar. A capacidade de reescrever a geografia de um continente está nas nossas mãos. A única questão que resta é: conseguiremos manter o equilíbrio antes que a areia do tempo se esgote? Você está olhando para o que parece ser um simples anel de aço, mas não se engane, o valor desta única peça rivaliza com um Mercedes 0 km. Ela suporta 88 mil libras e, acredite ou não, ela nem sequer é redonda. Bem-vindo ao mundo onde um erro da espessura de um fio de cabelo pode custar vidas. Vamos descobrir como nasce a roda de trem mais cara do planeta. A indústria de rodas de trem é a espinha dorsal silenciosa de todo o mundo moderno. Para a maioria de nós, uma roda é apenas um círculo de metal que gira, mas por trás dessa simplicidade aparente existe um negócio global avaliado em mais de 5 bilhões de dólares. Para entender a escala colossal disso, basta olhar para uma única fábrica em Taiwan, na China. Sozinha, ela cospe mais de 2 milhões de rodas a cada ano, uma produção avassaladora que supera a de toda a Europa combinada. Mas aqui está o segredo que pouca gente sabe. A maioria das rodas na Terra é redonda e feita de borracha. As rodas de trem são a exceção rebelde. Elas são 100% aço maciço, sem um único grama de borracha para amortecer o impacto. E o mais chocante, elas não são perfeitamente cilíndricas. Se você olhar de perto, verá que cada roda é moldada como um cone, com uma inclinação precisa de 1:20. Por que isso? Porque enquanto o aço carrega cargas brutais, essa forma cônica guia o trem, permitindo que ele faça curvas sem descarrilar. É um design enganosamente simples, mas inegavelmente genial. No entanto, a jornada dessa peça de engenharia não começa em uma fábrica limpa e organizada. Ela começa no caos, nas profundezas da Terra, sob camadas de rocha que têm milhões de anos de idade. É lá que o minério de ferro, a alma do aço, dorme em silêncio. Para alcançá-lo, não basta cavar. Engenheiros precisam perfurar centenas de buracos na rocha sólida, cada um com quase 66 pés de profundidade. A precisão aqui é vital. O desvio permitido não é maior que 1 polegada. Por que tanto rigor? Porque esses buracos abrigarão explosivos industriais poderosos. A detonação não é aleatória. É uma sinfonia de destruição controlada, com atrasos medidos em milésimos de segundo. Quando o botão é apertado, uma única explosão rompe mais de 110 milhões de libras de rocha. É como derrubar uma parede geológica inteira de uma só vez. Quando a poeira finalmente baixa e o eco da explosão desaparece, caminhões de transporte massivos, verdadeiros monstros mecânicos, entram em cena para mover o minério. Cada carga que eles transportam carrega o potencial para forjar mais de 120 rodas de trem. Mas não pense que podemos pegar essa rocha e fazer uma roda imediatamente. Se fizéssemos isso, o trem não duraria um dia nos trilhos. Os grandes pedaços de rocha bruta devem primeiro passar por uma tortura mecânica, sendo esmagados por rolos industriais e martelos gigantescos. O objetivo é reduzi-los a partículas uniformes, com seu tamanho controlado obsessivamente. Se as pedras forem grandes demais, elas não derreterão totalmente na fornalha, criando pontos fracos. Se forem finas demais, a mistura torna-se instável como areia movediça. Após o esmagamento, o minério entra em câmaras de mistura que parecem estádios de futebol cobertos, onde é misturado com coque e fundentes. É aqui que a ciência se torna crítica. O minério usado para rodas de trem é uma receita completamente diferente daquela usada para vigas de prédios. Ele precisa ser puro. Níveis de carbono, manganês e enxofre devem ser baixíssimos. Mesmo um desvio minúsculo na química pode ser fatal. Por exemplo, moer o minério muito rápido gera calor por atrito, o que altera a estrutura cristalina microscópica do material. O resultado? A roda se desgastaria meses antes do previsto. Agora, prepare-se para o calor.
A mistura entra nos fornos de arco elétrico e altos fornos, lugares onde a temperatura ultrapassa os 2.900 graus Fahrenheit. Para se ter uma ideia, isso é mais quente que a lava de muitos vulcões ativos. O minério sólido se rende e vira um rio de aço líquido brilhante e furioso. Dentro desse inferno controlado, eletrodos de grafite e jatos de oxigênio purificam o metal. Mas os engenheiros não confiam apenas nos olhos. Sensores espectroscópicos e sondas térmicas analisam a composição química a cada segundo, como um médico monitorando os sinais vitais de um paciente crítico. Eles sabem que um desvio de apenas 0,01% na mistura é suficiente para fazer uma roda rachar. E pior, apenas 0,5% de gás residual preso no metal pode causar uma explosão térmica quando o trem frear bruscamente. Somente quando o aço atinge a perfeição absoluta, ele é liberado para ser moldado. O aço líquido esfria e se torna sólido novamente em forma de longos tarugos. Agora começa o verdadeiro show de força bruta, o corte do tarugo. Serras automatizadas com dentes de diamante fatiam as barras de aço em blocos circulares. A precisão aqui é de milésimos de polegada. Não há espaço para mais ou menos. Imediatamente após o corte, robôs imunes ao cansaço levantam cada bloco e o colocam em um forno de aquecimento. O aço precisa amolecer, brilhar em um laranja intenso, quase branco. Quando atinge o ponto ideal, ele é movido para a estrela do show, a prensa de forjamento massiva. Imagine uma força capaz de esmagar um tanque de guerra como se fosse uma lata de refrigerante. É isso que acontece aqui. Um único golpe da prensa, exercendo milhares de toneladas de força compressiva, faz o bloco de aço sólido se render. Ele se expande para fora, ganhando a forma bruta de uma roda. É um momento violento e belo. O metal não é cortado. Ele é obrigado a fluir, redistribuindo sua estrutura interna para se tornar mais denso e forte. Mas a forma ainda é grosseira. É apenas um esqueleto. Logo após o golpe, jatos de água resfriam pontos estratégicos para aliviar a tensão. Em seguida, a roda semi-acabada é levada para um laminador de múltiplos eixos. Esta máquina é uma maravilha da engenharia. 13 eixos diferentes pressionam a roda ao mesmo tempo, de todos os lados. É como um oleiro moldando argila, mas a argila aqui é aço incandescente e as mãos são rolos hidráulicos com força titânica. Esse processo alinha os grãos do aço, criando uma memória muscular no metal, que permitirá que ele suporte bilhões de rotações sem falhar. A roda agora tem a forma perfeita, mas ainda é vulnerável. Ela precisa ser endurecida. Ela entra na fase de tratamento térmico, onde enfrentará seu teste mais cruel. As rodas são aquecidas novamente e então mergulhadas em um tanque de têmpera. Neste tanque, centenas de bicos de alta pressão disparam água gelada diretamente na borda da roda, enquanto o núcleo permanece quente. O objetivo é criar uma casca ultra dura na parte externa, onde a roda toca o trilho, mantendo o centro flexível para absorver choques. É um equilíbrio térmico delicado. Se a temperatura da água ou do aço variar apenas alguns graus, a estrutura interna se estilhaça. A realidade deste estágio é dura. De 5 a 10% das rodas não sobrevivem. Elas saem do tanque com microfissuras ou deformações imperceptíveis a olho nu, mas fatais para a segurança. Essas rodas são impiedosamente rejeitadas e enviadas de volta para serem derretidas. Aqui, apenas as mais fortes sobrevivem. Não há segunda chance. As sobreviventes seguem para a usinagem. Em um torno CNC vertical, a roda gira a 100 rotações por minuto, enquanto ferramentas de corte removem a camada oxidada, revelando o aço prateado e brilhante por baixo. As ranhuras e flanges são esculpidas com precisão cirúrgica. O diâmetro final é ajustado para cerca de 35 polegadas, mas a beleza externa não é suficiente. O perigo real se esconde onde os olhos não podem ver. Por isso, a roda passa por um teste de ultrassom de imersão total. Ela é mergulhada em água e ondas sonoras de alta frequência atravessam o metal. Se houver uma bolha de ar microscópica ou uma rachadura interna, o som será desviado e o computador soará o alarme. Se a roda passar por isso, ela ainda enfrenta o teste de dureza e o balanceamento.
Uma roda desbalanceada a alta velocidade vibraria tanto que poderia destruir o trem. Por fim, ela recebe uma pintura especial. Não é para ficar bonita, é uma mistura de epóxi e poliuretano, que age como um escudo invisível contra sal, graxa e umidade. No final desta etapa, cada componente é rastreado. Técnicos escaneiam os códigos dos rolamentos. É uma verificação rápida, mas crítica. Um rolamento errado pode superaquecer, travar a roda e causar um descarrilamento catastrófico, resultando em prejuízos de milhões de dólares e colocando vidas em risco. Agora chegamos a um dos momentos mais fascinantes da engenharia moderna, a união da roda com o eixo. Você pode pensar que eles são parafusados ou soldados. Nada disso. Eles são unidos pela pura magia da física. O processo é chamado de ajuste por interferência. O eixo de aço é resfriado para que ele encolha alguns milésimos de polegada. Ao mesmo tempo, as rodas podem ser levemente aquecidas. Então, uma prensa hidráulica colossal, exercendo de 4 a 6 milhões de libras de força, empurra as rodas para o eixo. É um movimento lento, tenso e irreversível. A posição deve ser exata, medida em centésimos de polegada. Quando o eixo volta à temperatura ambiente, ele se expande. Ele agarra a roda com uma força de atrito tão brutal que nada consegue separá-los. Sem parafusos, sem solda, sem cola. Apenas metal contra metal, unidos por uma força inquebrável que suportará dezenas de toneladas por décadas. Após a montagem, lasers verificam a concentricidade e sensores simulam cargas extremas, garantindo que o conjunto funcione perfeitamente no mundo real. Só então o código de identificação é gravado a laser na borda, o passaporte vitalício da roda. A roda está pronta, mas ela precisa de um corpo. Entramos nos salões de montagem, onde o truck ou bode é construído. Esta é a estrutura que age como as pernas do trem. O conjunto de rodas é baixado na estrutura por guindastes aéreos. Amortecedores hidráulicos e molas gigantes são instalados para garantir que o trem deslize suavemente. Acima disso tudo, o enorme motor a diesel é instalado. Ele é o coração da besta. Mas aqui está o detalhe interessante. O motor a diesel não move as rodas diretamente. Ele gira um alternador que cria eletricidade. Essa eletricidade alimenta os motores de tração montados lá embaixo, no bogie. São esses motores elétricos que realmente giram as rodas de aço que acabamos de ver nascer. Finalmente, o trem completo vai para o teste dinâmico. Ele é colocado em uma bancada de rolos, correndo parado no lugar. Sensores monitoram tudo, gerando milhares de dados por segundo. Vibração, temperatura, força de frenagem. Tudo deve ser perfeito. Do minério bruto explodido da terra ao aço líquido fervente, da violência da prensa de forjamento à precisão silenciosa dos lasers. O que começou como uma rocha fria, agora é uma peça de tecnologia capaz de carregar o mundo nas costas. Olhe para o próximo trem que passar. Lembre-se de que aquelas rodas não são apenas pedaços de ferro. Elas são o resultado de uma batalha épica entre o homem e a matéria, onde cada milímetro conta e cada detalhe é uma questão de sobrevivência. Elas giram em silêncio, suportando o peso da nossa economia e a segurança de milhares de vidas. Se você sentiu o peso dessa engenharia, deixe seu comentário abaixo. Qual parte do processo te surpreendeu mais? E não se esqueça de se inscrever no canal Poder da Indústria. A jornada pelo mundo das mega máquinas está apenas começando.